Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. A vida inteira eles tentaram se manter distante de Deus. E agora eles têm que lidar e têm que olhar nos olhos de Deus. E o pavor deles é o pavor pelo fato de que eles não conseguem encarar aquele que se assenta no trono. Porque agora diante deles nada se esconde de bom ou de ruim. Os arquivos, a história, a biografia, a reputação que tantas vezes nós usamos para nos proteger, os nossos artifícios, eles são agora absolutamente fracassados. Eles não podem mais se justificar. As justificativas filosóficas, psicológicas, que davam para não se encontrar com Deus, não vale mais. O temor deles agora é de se encarar com aquele que se assenta no trono, cujo trono está diante de um mar cristalino, que revela transparência, um mar de cristal. O que o Evangelho nos ensina sempre, meus irmãos? Lutero, quando afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, ele disse, a primeira tese dele, eu sempre brinco com meus estudantes de teologia, hoje eu não posso estar brincando mais porque já repeti algumas vezes, mas eu pergunto para eles, vocês sabem qual é a primeira tese de Lutero? E nenhum deles sabe, em geral. Eu digo, a primeira tese de Lutero é a seguinte: arrependimento do cristão tem que ser algo diário e contínuo. E aí eu ligo com aquela afirmação fantástica de Jaqueline, uma mística da Idade Média, que ela dizia o seguinte, que confissão é antecipação do juízo. Por que nós nos aproximamos diante de Deus? Nós não nos aproximamos diante de Deus com a lista de coisas boas, dizendo, Deus, o senhor está vendo aqui como o nosso arquivo é maravilhoso? O senhor está vendo aqui como nossos registros são fantásticos? Como eu sou uma pessoa tão boa? Não! Nós nos aproximamos diante de Deus para dizer, Deus, os nossos registros valem nada. Senhor, eu estou envergonhado do que eu sou. Senhor, olha a minha miséria e tem misericórdia de mim. O que eu faço quando eu confesso hoje? Eu vou diante do trono de Deus. E o autor aos Hebreus fala que nós temos ousada confiança para nos aproximarmos do Santo dos Santos, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, Jesus. E agora eu me aproximo diante de Jesus, diante do trono do Senhor, por meio de Cristo, não porque eu tenho uma coisa maravilhosa para apresentar a Deus e dizer, Deus, que cara maravilhoso está aqui diante do Senhor. Não, eu estou diante dele para dizer, Deus, eu preciso de uma salvação muito grande, Senhor. Porque eu sou um pecador muito grande. Tem gente que se acha pecadorzinho pequeno, então aí precisa de um salvadorzinho pequeno, qualquer salvadorzinho aí vai resolver. Qualquer guru de meia tigela vai resolver. Mas nós não precisamos de um pequeno salvador. A Bíblia nos diz que nós estamos absolutamente fracassados. Então o que acontece? Quando Deus cria o homem para estar na presença dele. Adão foi criado para conversar com o Pai. E Adão agora faz o que? Ele se esconde. E daí para frente a raça humana está procurando sempre alternativas para fugir da face do Cordeiro. E agora, diante da abertura do 6º selo, as pessoas têm que se deparar diante do altar daquele que se senta no trono. Eles têm que estar diante de Deus. E eles temem de uma forma tão angustiante, que eles gritam aos montes, montes caem sobre nós, rochedo cai sobre nós, nós queremos morrer, nós estamos com tanta vergonha que nós preferimos morrer. Eu não sei se você já teve vergonha demais, se você já passou por dia em que você passou muita vergonha, você fez alguma coisa assim, e você foi desmascarado, e não tem mais subterfúgio para você, e as coisas estão se apertando para o seu lado, e você vai se encolhendo e tentando se esquivar, você já deu todos os raciocínios que você podia dar, mas chega um determinado momento em que você tem que olhar.
Que vergonha! Você baixa a cabeça. Você se sente triste. Você não tem mais argumento. Você só tem a saída de dizer: me perdoe, eu falhei. Porque qualquer tentativa de justificativa agora não vai valer nada. Você foi pego. Você foi desmascarado. A sua máscara caiu. A angústia do sexto selo aqui é a angústia de homens que se veem diante do trono e tem que contemplar aquele que se assenta no trono. Agora, meus queridos irmãos, esse texto aqui nos fala também que eles querem fugir da face daquele que se assenta do trono, mas eles querem se fugir de outra coisa. E me assusta, e me impressiona essa declaração do texto aqui. Porque eles têm medo da ira do Cordeiro. Presta atenção nessa frase. João chega no céu, o leão da tribo de Judá diz, o ancião diz: o leão da tribo de Judá pode abrir o livro. E ele olha para o céu e não vê um leão da tribo de Judá, mas vê um cordeiro. Que bom, o Cordeiro de Deus que foi morto por mim, ele me salvou, ele me resgatou. Cordeiro na Bíblia Sagrada é sempre substituto nosso. Cordeiro é aquele que morre no lugar do pecador, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Se você vem da Igreja Católica, você deve ter ouvido uma frase que ela precisa ser entendido. Você deve ter repetido isso trocentas vezes na Igreja Católica. E não existe nenhuma frase que a Igreja Católica e a Igreja Protestante repita que seja tão verdadeira quanto essa. Ele é o Cordeiro de Deus. Está fraco. Ele é o Cordeiro de Deus. Você entendeu o que significa isso? Mas aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não é o que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que exerce a ira de Deus sobre a humanidade. É a primeira vez que aparece na Bíblia a ideia do Cordeiro e da ira dele. Hoje a Bíblia diz: é tempo de salvação. Hoje é o tempo sobremodo oportuno. Porque Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. E nós podemos ser justificados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas haverá um dia em que os homens estarão com medo de enfrentar a ira do Cordeiro. Não é alguma coisa estranha? O versículo 17 vai dizer: porque chegou o grande dia da ira deles. Agora é plural. Deles quem? Daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. E a pergunta fundamental desse texto aqui é: quem é que pode suster-se? Chegou o dia da ira. Quem pode ficar em pé? Quem é que pode contemplar agora o rosto daquele que governa todas as coisas? Com que face nós vamos estar ali agora? O livro de Apocalipse, meus queridos irmãos, vai tentar nos dizer algumas coisas muito importantes sobre quem pode se manter diante do Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Abre aí a Bíblia. Capítulo 5, versículo 9 diz: e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus queridos irmãos, primeira pessoa que pode ficar em pé diante do Cordeiro, as pessoas que poderão ficar em pé, são aquelas que foram compradas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Se você está querendo purificar a sua vida nos esforços da tua religiosidade falsa, você não vai ficar em pé no dia do juízo. Não vai ficar em pé. A sua justiça diante de Deus, Isaías 64 diz que são como trapos de imundície. A tradução ali de Isaías seria muito forte, e por isso o tradutor preferiu colocar trapos de imundície. Mas a ideia é bem mais forte do que isso. É roupas de menstruação. A tua justiça sabe o que vale para Deus? Nada.
Se você tentar se apresentar diante de Deus com a justiça que você tem, você morre fulminado. Anselmo de Canterbury foi um homem de Deus, nascido na Itália em 1093, na Idade Média. Ele foi designado arcebispo de Canterbury, e ele escreveu um livro lindíssimo, já naquela época. E fez uma das mais brilhantes análises teológicas sobre a expiação de Cristo, sobre a morte substitutiva dele em nosso lugar, quando ele nos comprou pelo seu sangue. Ele diz o seguinte: Deus, sendo santo, não poderia simplesmente ignorar o pecado e deixá-lo sem julgamento. É mais do que impróprio à natureza de Deus, é impossível. Então o que poderia ser feito? Se somos devedor, precisamos pagar o que devemos. O problema é que somos incapazes de pagar a nossa grande dívida pelos pecados. Nossa obediência, diz ele, não é suficiente para satisfazer a Deus, nem podemos salvar a nós mesmos. No começo do segundo livro, Anselmo diz o seguinte: não há ninguém que possa satisfazer a justiça de Deus, exceto Deus mesmo. Por isso Deus morreu em nosso lugar. Jesus era e é a única pessoa que poderia estar em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele satisfez plenamente a justiça divina. Jesus pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar em pé no dia do juízo.